outro olhar. A publicação de indicadores pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial é essencial para compreender a morosidade e gizar medidas adequadas. É este o sentido de uma proposta de lei sobre a gestão e eficiência processual já encaminhada ao Governo pelo bastonário da Ordem dos Advogados. Júlio Martins foi entrevistado pelo Júlio Vera Cruz Martins. Bastonário da Ordem dos Advogados, o Parlamento vai discutir, na generalidade, uma proposta de lei que altera a organização da Justiça, chama a atenção a transformação do Tribunal de Pequenas Causas em juízo e a possibilidade de mais um juízo em São Vicente, a criação de juízos de comércio administrativos, mas também a criação pela primeira vez em Cabo Verde de juízos de instrução criminal. Qual é a apreciação que a Ordem dos Advogados faz? O novo sistema vem descongestionar, de facto, aligeirar a justiça? Júlio, o nosso primeiro comentário é que essa lei chega num bom momento, porque de facto é preciso que o sistema judicial se adeque às novas dinâmicas sociais, às novas exigências. O regime antigo que está a ser agora alterado precisava de algum refrescamento e eu acredito que se conseguiu para que todos possam perceber, do nosso ponto de vista, as novidades trazidas neste diploma visam permitir uma nova reconfiguração do sistema judicial em Cabo Verde, criando todos os juízos que indicou. Estamos a falar aqui num diploma que visa criar uma nova arquitetura do sistema. O objetivo principal dessa nova lei é garantir uma justiça mais acessível, mais rápida, mais eficiente e que assegure os direitos dos cidadãos e reforçando a confiança nas instituições judiciais. E para que esse objetivo seja cumprido, é essencial que todos os operadores de justiça, nomeadamente os advogados, os magistrados, os funcionários judiciais e a sociedade, participem ativamente no fortalecimento do nosso sistema de justiça. Por isso, nós acreditamos que com esse novo figurino legal alcançaremos esses objetivos. Se me permite também, gostaria de acrescentar que é sempre possível introduzir novidades nesse dispositivo legal que vai ser apreciado no Parlamento. Nomeadamente, eu acredito que podia ser mais longe no que toca ao capítulo que regula o tema da administração da justiça no seu todo. Acho que podíamos ir mais ao detalhe, nomeadamente estabelecendo princípios orientadores, procedimentos e normas de gestão de processos. Acredito que se ficassem consagrados na lei, poderíamos alcançar resultados muito positivos, nomeadamente na questão da celeridade. Portanto, um dos princípios que devia ser consagrado nesta lei era o princípio da celeridade, da eficiência. Que é prazos? Da transparência. Aqui pôr aqui um foco na publicação e comunicação clara dos dados sobre o andamento dos processos e também na responsabilização. Eu acredito que se conseguisse incluir nesse novo dispositivo legal esses princípios, ganharíamos todos em termos de transparência e eficiência no sistema. Eu pensei que fosse referir à necessidade de estabelecimento de prazos. Não, isto já existe na lei. Por exemplo, no Código de Processo Civil, a reforma que foi feita em 2021 estabeleceu claramente que os processos em primeira instância deviam ser resolvidos no prazo de 3 anos. Mas a realidade que temos neste momento é que esses processos não estão a ser resolvidos em 3 anos, precisamente porque falta introduzir na lei de administração da justiça, que é o caso, aquilo que nós chamamos e temos insistido constantemente, que tem a ver com os indicadores de gestão processual. O que é que eu estou a falar? Nós, para podermos controlar todo esse processo, nós temos que incluir nos relatórios as taxas de resolução dos processos. Nós precisamos saber qual é a percentagem dos processos concluídos por sentença, por acordo, por desistência, por deserção, em relação ao total dos processos entrados num determinado período. Nós precisamos perceber, por exemplo, qual é a antiguidade dos processos nos tribunais. Ou seja, nós precisamos identificar os processos mais antigos para podermos resolver em definitivo esses processos. Os processos com 20 ou 25 anos devem ter prioridade em relação aos processos que entraram este ano. Só assim é que vamos conseguir fazer frente aos desafios da justiça. Nós precisamos também perceber qual é
o número de audiências e adiamentos por processo. Essa informação permite perceber a média das audiências realizadas e dos adiamentos. Precisamos perceber, ter essa informação, quantos processos é que aguardam marcação de audiência e também quantos processos aguardam a sentença. Com esses dados, vamos poder, de facto, definir as medidas para fazer frente ao grande mal da nossa justiça, que tem a ver com a sua excessiva morosidade. Esses aspectos que está a referir podem ser resolvidos pelo sistema de informação judicial. Ao fim e ao cabo, o que está a dizer é que é preciso esse tratamento estatístico para poder, então, saber que medidas tomar. Exatamente. Nós, neste momento, pelo menos da parte da Ordem dos Advogados, nós não temos esses números. Nós não temos esses números. Por exemplo, eu preciso saber em que fase do processo é que há mais atrasos. Só uma lei que obrigue o Conselho Superior de Magistratura Judicial a recolher esses dados, a tratar esses dados e depois a transformar esses dados em conhecimento é que nos vai permitir definir as melhores medidas para fazer frente ao tema da morosidade processual. A proposta faz referência a uma bolsa de juízes reformados, jubilados. Acha que é uma via boa? Sim, é uma medida positiva, porque nós, de facto, precisamos de ter essas soluções na nossa lei, que nos conferem mais flexibilidade em termos de gestão. O grande desafio é perceber se existem no mercado mão de obra suficiente para se compor essa lista de bolsas de magistrados. Vamos ver, neste momento, as informações que nós temos é que vai entrar cerca de uma dezena de magistrados no sistema, mas para ter impacto positivo temos que perceber quantos também é que vão sair em situação de reforma ou em situação de licença. A grande verdade, a realidade dos factos evidenciam que essas entradas têm sido para colmatar as saídas. Não se sente, de facto, um verdadeiro incremento do número de juízes no sistema. Mas eu acredito que se entrarem agora, a breve trecho, essa dezena de magistrados que já foi anunciado, assim teremos os impactos positivos no espaço de um ano e meio. O juízo de instrução criminal é uma novidade em Cabo Verde? Como é que a Ordem dos Advogados vê a criação da instrução criminal? É uma medida muito positiva dessa nova lei e esperamos que venha a ser operacionalizada ainda no decurso deste ano judicial, porque permite, de facto, soluções inovadoras para podermos fazer face a um dos grandes desafios que temos no processo penal, que tem a ver com a morosidade nas decisões e no tratamento dos processos. Podendo tratar de questões como habeas corpus, por exemplo, sem necessidade de ir ao Supremo, não é? Sim. A esse nível, os ganhos serão consideráveis. Até porque, veja uma coisa, todos os pedidos da habeas corpus neste momento têm que ir para os tribunais superiores, se puderem ser tratados ao nível da primeira instância, melhor será. Em regra, as prerrogativas dos advogados estão salvaguardadas? Sim, uma das análises que nós fizemos é perceber se essa nova lei altera ou limita a parte relativa aos advogados, mas constatamos que, nesse particular, manteve-se intacto o regime anterior, que já decorre também da Constituição que temos em vigor, por isso estamos satisfeitos nessa matéria. 50 anos depois da independência, na ótica da Ordem dos Advogados, é preciso fazer muito mais? Nós estamos seguros que precisamos inovar na forma como administramos a justiça. Isso não se resolve só com leis, porque se fosse por decreto o assunto já estaria resolvido. Todos nós, volto a referir, os advogados, magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público, todos devemos fazer um esforço de mudar a nossa forma de administrar a justiça. Não é admissível, por exemplo, que hoje, passados 50 anos desde a independência, ainda não tenhamos montado um sistema que nos permita extrair dados do sistema de justiça ao ponto de definirmos medidas para fazer face aos grandes desafios da nossa justiça. Portanto, nós todos devemos trabalhar, advogados, magistrados no Ministério Público, magistrados judiciais, para melhorar o sistema de administração da justiça. A forma de trabalhar, é isso que está a dizer? É a forma de trabalhar, por exemplo, nós não podemos ter juízos nos tribunais
que não saibam a antiguidade dos processos que têm sobre a sua gestão. Nós temos que saber qual é o processo mais antigo num determinado tribunal e porque é que está parado. Nós temos que saber quantos julgamentos já foram feitos e que aguardam sentenças. Só assim é que se consegue fazer a justiça. Nós não conseguimos fazer a justiça em Cabo Verde sem ter esses dados sobre a mesa e de forma transparente e de conhecimento público. Está convencido que o SIS pode resolver esse problema? Ou ainda não? O SIS vai permitir, de facto, extrair um nível de detalhe de dados considerável. Agora, uma coisa é extrair essa informação do sistema, depois é tratar essa informação, gerar conhecimento tendo por base essa informação e divulgá-la publicamente. Porque se a justiça é administrada em nome do povo, o povo de Cabo Verde tem que ter conhecimento de qual é a performance do sistema. Isso é possível com alto nível de transparência, por isso é que nós estamos a propor, nós inclusive já apresentamos às autoridades competentes uma proposta de lei de gestão e de eficiência processual, precisamente para obrigar o Conselho Superior de Magistratura Judicial a divulgar um determinado nível de dados que nos permitam aumentar a eficiência do sistema e a transparência necessária que é preciso. A proposta a que se refere são propostas de alteração à proposta do Governo ou lei própria? Não, é uma lei própria sobre gestão e eficiência processual, que visa criar um mecanismo de recolha e tratamento de dados sobre o setor da justiça, que permite, depois da sua implementação, por exemplo, temos alguns indicadores que neste momento nós não temos. Falo na taxa de resolução dos processos, no tempo médio da tramitação dos processos no tribunal, a antiguidade dos processos pendentes, os processos que aguardam marcação de audiência, os processos julgados que aguardam a sentença. Enfim, com esses dados nós vamos conseguir fazer um melhor planeamento de gestão e também de alocação de recursos, porque fala-se muito neste momento sobre a suficiência dos meios para fazer face aos desafios da justiça. Só com dados é que podemos perceber se os meios que temos neste momento à nossa disposição são ou não suficientes para fazer face aos desafios. Para perceber melhor, essa proposta já está nas mãos do Governo? Já está, esta proposta já foi partilhada com o Governo, com o Conselho Superior de Magistratura Judicial, inclusive também com o Parlamento, e estamos expectantes que venha a ser trabalhada a breve trecho para a sua implementação. O regime estabelecido sobre o início e fim do ano judicial, a solução implementada é adequada. No entanto, eu acho que poderíamos trabalhar um pouco mais no tema das férias judiciais. O nosso ponto de vista é que as férias judiciais atualmente, que são de 1 de agosto até 15 de setembro, é um período insuficiente para permitir que os tribunais proporcionem um melhor serviço aos cidadãos. A primeira mensagem que nós queremos passar é o seguinte: as férias judiciais não significam menos produtividade, pelo contrário, significam criar um espaço temporal aos tribunais para produzirem mais. E por isso é que nós defendemos o alargamento do período de férias judiciais em relação ao modelo atual. O modelo atual estabelece férias judiciais de 1 de agosto até 15 de setembro. A nossa proposta vai no sentido de se criar também férias judiciais em dezembro e férias judiciais no período de Páscoa. As férias judiciais, contrariamente à imagem que se passa, não é para permitir mais férias aos magistrados ou mais férias aos oficiais de justiça. As férias judiciais visam precisamente permitir e criar um espaço temporal para possibilitar aos tribunais despacharem os processos pendentes sem que tenham que fazer frente aos novos processos que se vão entrando todos os dias. Ou seja, são janelas que permitem aos tribunais respirar e trabalhar em prol da eficiência processual e também combater o mal da morosidade processual. Estará de acordo que não é essa a imagem que os cidadãos têm? Eu acredito que quando se legisla sobre as férias judiciais, os cidadãos podem pensar que se está a criar aqui um mecanismo de proporcionar mais férias ao sistema judicial. Férias, ou seja, no sentido do período de descanso. Mas não é essa a ideia subjacente das férias judiciais. Quando se estabelece o regime das férias judiciais,
é precisamente para permitir aos tribunais um espaço de alinhamento entre a procura do serviço de justiça e a oferta que tem a ver com as decisões judiciais. Não tem a ver com o período de descanso dos magistrados, que está a salvaguardar, normalmente ocorre durante o período de verão. Estamos a falar de 1 de agosto até 15 de setembro, 45 dias, que dá para fazer razoavelmente essa gestão. O que nós estamos a propor é criar mais 2 períodos, no Natal e no período de Páscoa, em que os tribunais vão ter tempo de se organizar internamente. Neste momento, o regime que nós temos é de elaboração contínua, que não permite uma correta gestão e administração dos tribunais no dia-a-dia. A visão que a Ordem dos Advogados tem das férias judiciais já foi apresentada ao Governo, ao Parlamento? Nós não chegamos a trabalhar esse tema com o Governo e com o Parlamento. Precisamos é passar a correta mensagem sobre o regime das férias judiciais para dissipar alguns receios no que toca à sua consagração legal. Volto a repetir, as férias judiciais, os períodos adicionais de férias judiciais que estamos a propor no período de Natal e no período de Páscoa não visam permitir o descanso dos magistrados, não é por aí, não é esse o objetivo, nem dos magistrados, nem dos oficiais, nem dos advogados. Visa permitir e criar aqui janelas para permitir aos tribunais organizarem internamente os serviços. Júlio Martins, bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde. A publicação de indicadores pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial é essencial para compreender a morosidade e ajuizar medidas adequadas. É este o sentido de uma proposta de lei sobre gestão pessoal que a Ordem dos Advogados já encaminhou ao Governo pelo bastonário da Ordem dos Advogados, como de resto ouvimos nesta conversa que foi conduzida pelo jornalista Júlio Vera Cruz.